Bom, tá aberto o sistema, né? Uma coisa que eu sempre falei, deixei claro lá, é que assim, verifique sempre o módulo que você está trabalhando e sempre a empresa que você está trabalhando, né? Então, nós estamos trabalhando com folha, né? O módulo folha. Então, caso não esteja aqui contabilidade fiscal, clica ali, né? Em Contábil Plus 10, vai clicar em folha, automaticamente vai para outra tela, né? Que é a tela do módulo folha de pagamento. Tá abrindo. Bom, a empresa que eu tô trabalhando é essa IPEC mesmo, né? Eu pedi para vocês trabalharem, criarem a empresa da faculdade, né? O nome da faculdade. Eu vou até fazer a mesma coisa, mas na verdade eu vou apenas fazer uma alteração aqui, botar o nome dela como Unigama. Porém a atividade dela, ela já é uma atividade de educação superior, mas para ficar padrão a vocês, eu vou botar aqui Unigama. Bom, estou esperando gravar a tela. Bom, todos os sistemas abertos. Nosso próximo vídeo vai ser a continuidade do nosso trabalho, tá bom? Até já. Bom, gente, continuando aí a nossas atividades, né? Na última aula, né, nós cadastramos as tabelas, horas aulas, serviços, né? É importante que essa parte de serviços esteja cadastrada de uma maneira correta, porque isso aí vai incidir a questão do cálculo do INSS, como eu já disse também. A partir daí, a gente tem outros cadastros aqui que vai influenciar no cadastro do empregado, tá? Bom, essa tela aqui é a tela de cadastro do empregado. Vou mostrar para vocês. Bom, a tela de cadastro do empregado, ela é basicamente assim, tá? Para vocês cadastrarem o empregado, né, você tem que apertar em novo e cadastrar. Para ir no empregado, vocês podem apertar aqui, né, nesse avatarzinho que tem aqui, ou você vem em arquivo e clicar em empregados. Só que antes de fazer esse cadastro, a gente tem que cadastrar alguns departamentos, funções, né, que não estão cadastrados. Então, para você cadastrar, você pode vir aqui em arquivo, né? Serviço é aqueles que nós já cadastramos, que inclusive configuramos o INSS. Então você tem que vir aqui cadastrar os cargos, né? Eu já passei para vocês, né, quais são os cargos que a gente tem que cadastrar. Então os cargos são auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, né? Encarregado de secretaria, professor auxiliar especialista e professor titular doutor. Botei na tela aí para vocês verem quais são os cadastros que nós temos que fazer. Bom, para a gente cadastrar uma função também não é muito difícil, ela é bem básica. A gente tem que seguir só a questão dos cadastros, né? Então eu já tenho um auxiliar administrativo aqui cadastrado, mas eu vou cadastrar um contador, por exemplo, uma função de contador para vocês, para a gente depois utilizar. Vamos lá. Então eu clico aqui no botão novo, né? Eu clico aqui no botão novo, o código é sequencial, tanto o código normal quanto o código social, ele é sequencial, ele não influencia, ele é só uma questão de codificação do sistema. Então a gente vai botar aqui contador, a função,
né? Então a gente coloca aqui início em 1/1 de 2020, porque é quando vai ter o primeiro admitido. E o CBO é o Código Brasileiro de Ocupações. Vocês vão ver aqui que tem o de 1994 e de 2002. Cada informativo ele exige um tipo de CBO. Normalmente, todos atualmente se utiliza de 2002 somente. Não é comum solicitar o de 94. Mas como está pedindo aqui, nada impede da gente fazer esse cadastro também. Então eu venho aqui, né, o CBO. Então eu clico aqui nos 3 pontinhos aqui, e aí já vai o sistema ele já me dá aqui um código, uma relação de códigos. Eu não preciso de um em um, eu apenas digitando aqui, ó, eu vou digitar aqui, já vai abrir uma tela, e aí eu boto aqui contador. Vamos ver se ele vai localizar. Bom, conforme a gente vai apertando Enter, né, ele já vai pesquisando onde está escrito contador, e ele já achou aqui para mim a função que eu preciso. Então eu boto aqui contador em geral. É a mesma coisa para o CBO 2002. Digita Enter, vai procurando automaticamente o sistema, ou também eu posso ir clicando aqui localizar próximo, né? Então eu vou selecionar aqui contador também, não é auditor, não é perito contábil, senão a função seria uma dessas. Então eu clico aqui em contador, né, e gravo esse cargo. Vocês vão ter que fazer a mesma coisa para todas as funções, tá? Contador, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, encarregado de secretaria, professor auxiliar especialista, professor auxiliar doutor. Bom, o CBO do professor ele é diferente? Não, todos os professores são professor de ensino superior. Já tá a dica aí, né? Você pode ver o CBO aí, professor de ensino superior na área de didática. Então você pode selecionar esse CBO aí para os 2 professores. Já para os outros não, a gente vai ter um CBO para auxiliar administrativo e um CBO para auxiliar de serviços gerais. Ah, professor, qual é? Bom, gente, eu sempre digo isso, pesquisem, né, caso vocês não sintam segurança de eu não achar no sistema, entrem aí no Google tá mais fácil aí para vocês de casa. Entrem no Google, pesquisem, e a partir daí vocês vão ter o CBO correto. Bom, depois de cargo a gente vai cadastrar a função. Como eu disse, vamos cadastrar função. Ah, professor, qual é a diferença de cargo em função? Bom, gente, cargo ele é a posição da pessoa na empresa, né? E função assim, o conjunto das tarefas que ele está desempenhando. Eu vou dar um exemplo assim. Eu contrato aqui uma empregada doméstica, né? Esse é o cargo dela, né? Mas qual é a função? A função dessa empregada doméstica é arrumadeira, né? A outra é cozinheira. Bom, ela é uma empregada doméstica, mas ela está exercendo uma outra função. Então, há diferença sim entre cargo e função. Bom, então como aqui no meu cadastro eu já tenho auxiliar de serviços gerais, eu vou selecionar aqui a função do meu auxiliar de serviços gerais, né? Eu já tenho esse cadastro aqui, como vocês podem ver, de função, mas eu vou entrar aqui e vou cadastrar novamente uma função. No caso aqui, como eu já tenho do auxiliar de serviços gerais, eu vou deixar aqui direitinho ele cadastrado como auxiliar de serviços gerais. Mas eu vou cadastrar aqui a função do contador, né?
como eu disse, né, o contador ele é o cargo, mas aí eu posso botar ele na função do departamento fiscal, né, a função do departamento do departamento pessoal, né, o departamento contábil em si. Isso aí é a diferença entre cargo e função. Mas eu também posso deixar também como a função de contador. Isso aí não é uma regra, obrigatoriamente o cara tem um cargo, ele tem que ter uma função discriminada. Não, não tem uma regra para isso. Mas tem empresas que gostam ter uma separação disso. Então vamos cadastrar aqui a função, né? Código também ele é sequencial. Eu vou colocar aqui o início em 1/1/2020 e o nome contador. CBO também vai pedir, né? Eu vou botar aqui contador. As regras são as mesmas para cadastrar o CBO do outro que eu já expliquei. Então eu vou selecionar aqui a regra e vou gravar. Bom, é simples. Novo, eu coloco aqui o nome e coloco o CBO. Cadastrado também a função deste empregado que nós vamos cadastrar. Eu tenho o departamento, né? O departamento, eu posso colocar aqui o departamento para esse auxiliar de serviços gerais aqui, por exemplo, o departamento de limpeza e manutenção. Então a gente vai cadastrar o departamento de limpeza e manutenção. Isso aí também é interessante porque eu posso colocar ele como administrativo também. Eu vou até manter como administrativo. Por quê? Porque eu posso, numa situação de faculdade, a gente normalmente subdivide em dois departamentos: o departamento administrativo e o departamento de docentes. Então os professores eles vão ficar no departamento de docente, e o administrativo a gente já engloba todo mundo, né? Que é a parte dos auxiliares, secretaria, coordenação também é administrativo. Então toda essa parte eu deixo lá como administrativo. Mas se eu quiser cadastrar o departamento de manutenção e limpeza também, não há problema nenhum. Então eu boto aqui 1/1/2020 e deixo aqui o departamento de manutenção e limpeza cadastrado. Olha, eu já disse isso, mas eu vou reforçar. Para mim editar esse departamento aqui, se eu clicar aqui no botão editar, ele vai sumir. Então eu teria que digitar o código dele, como por exemplo o código 5, para ele aparecer novamente, e a partir daí eu editar, né? Então vamos supor assim que eu colocaria essa barra aqui em vez do E. Aí eu gravo, eu clico aqui em retificação, ele já aparece aqui já retificado. Mas por que você não clicou em alteração? Bom, a alteração é se fosse uma alteração mesmo. Vamos supor, a partir de 1/2/2020, não, esse departamento ele vai se chamar manutenção e limpeza. Então eu vou clicar aqui, vou botar aqui, manutenção e limpeza, né? Essa é outra forma de editar, você clicando direto dentro do código. Então manutenção e limpeza. Vou gravar. Aí tem a opção aqui, a opção alteração. A alteração vai dizer a partir de quando esse departamento mudou. Então a partir de 1/2/2020, esse departamento vai se chamar manutenção e limpeza. Isso aí é bom porque fica um histórico aqui, né? Então, antigamente o departamento de manutenção / limpeza, ele se chamava dessa forma. Agora ele passou a se chamar manutenção e limpeza. Para a questão de departamento não influencia muito, mas tem outras situações para frente que vai influenciar muito esse histórico. É muito importante ter essa questão de alteração. Às vezes até o empregado, ele, como uma pessoa, Andréia Silva,
Aí ela casou, ela virou Andréia Aguiar. Então, automaticamente eu vou lá, gravo e vai ficar aquele histórico lá que Andréia Silva, ela passou a se chamar Andréia Aguiar. Então, essa é a importância do histórico no sistema. Bom, departamento criado, centro de custo, caso a empresa faça uma contabilidade por centro de custo, né, queira deixar mais ainda detalhado. Normalmente esse centro de custo é utilizado muito em indústrias, né? Às vezes tem 2 departamentos administrativos dentro de uma indústria, e aí você vai separar a produção do comercial. Tem o administrativo do comercial e o administrativo da produção, e aí o centro de custo vai separar essa divisão do custo da folha de pagamento. Quando você a própria folha de pagamento, ela tem uma opção lá de você fazer o registro, a separação por cento de custo, e aí você consegue tirar quanto que você está gastando na parte comercial, quanto você está gastando na parte de operação, então de produção. E aí você tem tudo isso separado. O sindicato, nós falamos já sobre o sindicato, né? Já cadastramos o sindicato, então eu tenho que selecionar aqui esse sindicato para esse empregado que já está cadastrado. Então deixa eu pegar aqui. Bom, a tela de sindicato está aí. Eu já tenho os sindicatos auxiliares administrativos escolares e o sindicato dos professores cadastrado aqui no meu sistema. Então eu vou selecionar aqui, né, como ele é um administrativo, eu vou selecionar o código 3, né, que é os sindicatos auxiliares administrativos. Então eu vou fazer essa alteração aqui, porque não é sindicato exemplo. Bom, eu preciso de fazer todos aqueles outros cadastros, né? Não se esqueçam de fazer todos os outros cadastros, e a partir daí a gente vai fazer a questão cadastral do professor. Aí você vai me perguntar: professor, os dados que eu coloco, os dados pessoais, endereço, CPF. Bom, isso aí não é importante, né? O importante é a gente chegar na parte de cálculos mesmo. É importante sim quando você for fazer esse cadastro de verdade, quando você pegar o cliente. Então você tem que ter o máximo de informações possíveis para você fazer o cadastro dentro do sistema. Bom, aqui eu vou selecionar aqui a data de admissão da pessoa, né, do empregado, o salário eu coloco aqui, tá? Aqui também, caso seja um livro de registro, eu coloco aqui o número do livro e o número da folha. Caso não seja livro de registro, eu coloco a matrícula dele aqui, ou o número da ficha, que aí vai aparecer quando a gente imprimir a ficha cadastral do empregado. Tem os dados admissionais aqui. Na admissão você coloca aqui que é a admissão, né? Porque esses dados aqui vocês vão até achar, mas para que isso? Tem algumas informações aqui que vão para informativos, como eu disse, o CAGED. O CAGED é admissional, então eu tenho que informar se é reemprego, se é primeiro emprego, e aí isso aqui tá aqui dentro dessa parte de cadastro aqui do empregado, que aí quando for jogar lá exportar lá para o sistema do CAGED, ele automaticamente não vai com nenhum erro. Às vezes você faz um informativo e aí aquele informativo ele vai com erro, você não consegue importar. Aí quando você liga para o suporte do sistema, o suporte informa que isso foi algum dado que você deixou de informar. Por isso que todos os dados são importantes: número do PIS, carteira profissional, data de expedição.
Isso aqui são ocorrências para CFIP, né? Normalmente a gente utiliza essa aqui. Nunca esteve exposto a agente nocivo. Os outros códigos você vai utilizar quando tem mais de um vínculo, mas normalmente você vai utilizar esse aqui. Agora, se ele tiver mais de um vínculo com outra empresa, você tem que colocar aqui, não exposição a agente nocivo, mais de um vínculo. Mas aí ele, no caso, vai enviar uma declaração, porque que acontece? Às vezes o empregado ele tem mais de um vínculo e aí o INSS tem um teto, né, de desconto. A gente consegue ver aqui, como eu estava falando, o INSS ele tem um teto de desconto. E, por exemplo, às vezes o empregado ele ganha R$8.000. R$8.000 ultrapassa o teto do INSS. E que é 6.000 atualmente, né, na tabela atual é 6.101,06 centavos. Essa tabela foi atualizada em fevereiro, né? Ela foi atualizada em fevereiro e aí passou de 11% que era em janeiro para 14%. Então a gente está contribuindo mais. Além disso, alterou também a faixa mínima. A faixa mínima ela passou para quem ganha um salário mínimo 7,5, né? Antes era 8. E o valor também, a faixa era maior. Agora quem ganha mais de um salário mínimo, entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60 é 9%. Só que também mudou também a fórmula de cálculo do INSS. Eu vou explicar isso quando a gente entrar na parte de cálculo de folha de pagamento. Aí vocês vão entender como se calcula o INSS a partir de fevereiro de 2020. Continuando aqui com a parte de cadastro, a gente vai botar todos os dados aqui, né? Na verdade, quando você tiver o seu cliente, você coloca todos os dados, horários, os sindicais, exames pessoais que tem ainda endereço, informações, dependentes, enfim, todos os dados é importante que coloque. O CPF, você pode colocar um CPF fictício. Eu coloquei aqui 66666. Se você colocar tudo 1 também aceita. Então, de como são 5, coloca o primeiro 1, o segundo 222. E aí você consegue fazer o cadastro. Se você quiser, professor, eu quero botar um CPF, tá? Você pode colocar, não tem problema. Mas a sugestão é que você coloque aí informações fictícias, tá? Para a gente cadastrar o professor é diferente, tá? Eu vou fazer um cadastro do professor aqui, porque a gente tem que incluir aqui nessa parte aqui lançamentos fixos para ele. Então a gente vai clicar aqui em novo. Abriu a telinha aqui. Então eu vou criar aqui o professor auxiliar, professor auxiliar mestre, né? Foi o que eu pedi. Não, eu pedi o especialista, mas eu vou cadastrar o professor titular doutor, porque tem mais de um evento. Professor titular doutor. CPF eu vou botar tudo 7. Serviço. Lembrando que a tecla F2 é uma tecla de consulta, né? Eu já falei sobre isso, mas vou reforçar. Tá, uma tecla de consulta. Então ela aparece o que já tem cadastrado. O serviço ele é único, né? Eu já falei também. Vou cadastrar cargo aqui como professor titular. Professor, mas é professor titular doutor? Não, a função ele é professor titular, tá? A titulação dele que é doutor. Então o cargo e função dele é professor titular. Qual é a titulação dele? A titulação dele é doutor. O que é a titulação? É a especialização que ele tem na área como professor. Se ele é professor mestre, doutor, especialista, né? Tem pós-graduação.
Vou continuar no cadastro aqui. Vou colocar aqui o departamento, tá? Departamento docente. Centro de custo, eu coloquei o geral mesmo. Sindicato. Sindicato é o sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro. Bom, vou colocar a admissão dele também como 1/1 de 2020. Aqui eu não coloco nada, né? Porque ele não tem salário, né? Ele recebe por hora. E aí eu vou mostrar para vocês aonde cadastra a hora do professor. Vou colocar aqui também que a ficha dele é A7 e a matrícula é A7. Os outros dados aí vocês fiquem à vontade para mexer, né? Para fazer o cadastro o máximo possível, assim como o endereço, tudo isso, tá? Só para explicar para vocês um pouco sobre o acordo coletivo, o professor, quando ele trabalha uma semana, são 4 horas, vamos supor, de 7 às 10, são 4 horas. No acordo coletivo, o professor, a hora-aula do professor, ela tem 40 minutos, né? Tem 40 minutos, que equivalem, 1 hora equivale a 40 minutos no período da noite. No período da manhã, 50 minutos. Isso está tudo aí no acordo coletivo. Então, em uma semana que ele dá aula num dia, são 4 horas, considerando de 7 às 10. Vamos imaginar como é que eu faço para calcular isso por mês. Se ele dá 4 horas nas semanas, eu pego um mês, eu multiplico 4 horas vezes 4,5. Ou seja, 4 vezes 4,5, deixa eu pegar aqui na calculadora. Dão 18 horas. Bom, é assim que se calcula a hora do professor. Vou dar mais um exemplo. Vamos supor que dá 8 horas semanais, né? Então, em um mês, eu vou pegar essas 8 horas, vou multiplicar por 4,5. E aí, 8 vezes dá 36, né? Porque 36 horas. Mais um exemplo. O professor, ele dá 2 horas aulas semanais, tá? Então, para calcular o mês, de quantidade de horas que ele deu no mês, eu vou pegar 2 horas semanais, vou multiplicar por 4,5, o que vai dar o total de 9 horas mensais. Bom, isso aí eu não estou inventando, tá no acordo coletivo, que para você fazer o cálculo da hora do professor, você tem que multiplicar a semana por 4,5 para chegar no mês. Bom, voltando ao cadastro aqui, para mim lançar ele, eu não vou vir aqui em lançamentos fixos, o salário do professor. Eu vou colocar aqui que ele é professor, sim, ele é professor. Vai desabilitar aqui essa parte de salários, né, automaticamente, e vai habilitar aqui salário professor. Então, o professor, ele tem uma carga horária variada. Eu já expliquei como é que se calcula a quantidade de tempos no mês, né? A hora é uma carga horária variada. Como é que é essa carga horária variada? Eu posso dar 4 aulas agora nesse semestre, e no semestre que vem dar 8 aulas semanais. Então, sempre altera. Foi o que eu disse, é uma folha bem complicada de ser feita. Então, eu vou fazer aqui, na categoria, eu vou colocar aqui como aulista. Não,
como aulista, tá? Não coloca como aulista variável não, coloca como aulista. Então, para me colocar aqui como aulista, eu coloco aqui incluir, né? Voltando aqui no salário do professor, eu venho aqui em rúbrica, aí seleciono hora aula, professor titular. Quantidade de horas, 8. Bom, como eu disse, né? A gente tem aqui 8 horas semanais. Então, se eu coloquei aqui 8 horas semanais e o valor da hora aula é 74,04, vou colocar aqui, ó, 8 horas semanais vezes 74,04, que é o valor da hora aula, dá 592,32. Se eu multiplicar isso aqui por 4,5, que é o valor do mês, vai dar os 2.665,44. Mas o acordo coletivo, ele também obriga que você discrimine o repouso remunerado e você discrimine o aprimoramento acadêmico, conforme eu disse também. Então, eu tenho que selecionar aqui, né? Eu tenho que vir aqui, incluir também o repouso remunerado. Repouso remunerado do professor titular. Vou colocar aqui 8, né? Vocês podem ver aí que esses 2.665,44 ele é exatamente 1/6 do valor do repouso remunerado. Então você pega 2.665,44 dividido por 6, dá 444,24. Esse é o valor do repouso remunerado. Igual nós fizemos na última aula, nós pegamos 74,04, dividimos por 6, deu os 12,34. Automaticamente vai dar o valor semanal e o valor do mês. Além do repouso remunerado, por se tratar de um professor doutor, ele tem um aprimoramento acadêmico, né, que conforme conversamos também, o aprimoramento acadêmico ele é 5% do valor da hora aula. Então, eu vou botar aqui também 8, né? E aí eu tô somando aqui para ver se vai bater certinho, se a gente fez tudo certo. O doutor, ele não é 5%, eu até falei errado. O doutor é 10%, então o aprimoramento de 5% é para o mestre, né? Conforme conversamos. Então, por se tratar de um professor doutor, ele recebe 10% conforme o acordo coletivo. Então, para isso, eu pego aqui 74,04 mais o repouso, aí eu tiro 10% que dá o valor de 8,64. Automaticamente é 10% de 562,32 mais 98,72 e automaticamente é 10% de 2.665 mais 444. Aí, eu feito isso, eu posso gravar, né? O cadastro do professor está feito e também a parte do cadastro do salário dele. Aqui está pedindo para botar uma data de nascimento, vou botar uma data aqui aleatória. Porque tem determinados campos que são obrigatórios, né? Então por isso que está pedindo. É importante botar o país, o município, né? Todos os dados. Bom, com isso vocês aprenderam como se faz um cadastro de empregado, tá? Eu queria agora que vocês me mandassem por atividade uma ficha cadastral de um empregado que vocês cadastraram. Logicamente, eu preciso que vocês cadastrem todos esses 5 que eu pedi, tá? E aí os 5 que eu pedi na atividade,
e eu quero uma ficha cadastral de um empregado em PDF que vocês emitem para mim e mandem para o meu e-mail, pelo WhatsApp ou pelo próprio Google Classroom, tá? Então é bom botar algum desses empregados com o nome de vocês, e aí eu vou saber quem foi que fez a atividade. Ah, professor, como é que eu faço para emitir essa ficha de empregado? É muito simples. Eu venho aqui em relatórios, tá? Relatórios cadastrais, e eu posso vir aqui em ficha de empregado. Aí eu boto aqui o modelo DeskJet mesmo, tá? Eu seleciono o empregado. Como eu não quero emitir de todos, eu vou selecionar ele, que é o 7, que é o último que eu cadastrei. Então vou botar aqui o código 7. Eu posso clicar aqui também, vai aparecer os empregados, os nomes, né, de cada um. Provavelmente vai aparecer o seu nome aqui. Então eu seleciono ele aqui e aperto OK. Aí vai aparecer um asterisco aqui. Isso quer dizer que tem uma seleção de alguma coisa que você fez, que você pode selecionar aqui a ficha de empregado por serviço, departamento, por função. Então eu estou pedindo apenas a ficha cadastral de um empregado. Tem aqui algumas opções também, né? Não importa para mim, eu quero mesmo o que está padrão aqui, tá? Aí vocês vêm aqui, apertam OK. Depois que vocês apertam OK, vai aparecer aqui visualizado a ficha cadastral do empregado. Esse início é um início um pouco chato, essa parte de cadastro, mas é uma parte de que vocês têm que entender como funciona, né? É uma parte que sempre vai ser chata até na profissão. Vocês vão ter que toda vez cadastrar, ver particularidade. Lógico que depois que você já tem um professor cadastrado, você não precisa de cadastrar a função de novo, você não precisa de fazer uma série de funções repetidas. Então eu quero esse registro aqui que vocês enviem para mim. Eu clico aqui na opção PDF, tá vendo? A opção PDF. E aí você vai salvar aí na área de trabalho e mandar para o meu e-mail, pelo meu WhatsApp, por qualquer meio de comunicação entre a gente, que seria na sala de aula, mas no caso, eu preciso que vocês façam e mandem para mim pontuar a atividade, tá? Todas as atividades valem ponto, eu vou contar sim. Ah, professor, quanto que vale? É importante que vocês façam, porque vai valer ponto. Eu vou depois eu faço um cálculo da dificuldade do que eu pedi para vocês e o número de relatórios que eu pedi, e aí eu faço uma média por ponto por atividade de acordo com o grau de dificuldade. Eu tenho aqui, tá vendo? Depois que você clicou em PDF, aí apareceu aqui a ficha, tudo direitinho, salva. E aí vocês mandem para mim pontuar a atividade. Bom, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês façam os 5 cadastros. É importante, tá? Aqui os meus cadastros já estão prontos, tá? Eu já fiz todos os cadastros e eu quero que vocês continuem fazendo. É importante. Aí você vai me perguntar qual é o salário do contador, qual é o salário do auxiliar administrativo. Tudo isso está no acordo coletivo. Então lá tem o encarregado de secretaria, ele tem um salário diferente do auxiliar administrativo, que tem um salário diferente do auxiliar de serviços gerais. Eu quero que vocês pesquisem e coloquem lá o salário correto. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me perguntar também, tá bom? Eu fico aguardando aí o feedback de vocês, a resposta de vocês com relação ao trabalho, ao sistema, se vocês estão conseguindo mexer, se vocês conseguiram instalar, qualquer dificuldade que vocês tenham, eu volto a dizer que eu estou à disposição, tá bom? Um abraço para todos, uma boa semana. Eu gostaria que vocês fizessem esse trabalho até na próxima quarta-feira, tá?
Ou seja, eu gostaria que vocês tivessem o prazo para vocês me entregarem isso é dia 1º do 4, tá bom? Até o dia 1º do 4 eu gostaria que vocês me entregassem essa atividade, porque até lá já vai ter outra já no portal para vocês fazerem. E agora na próxima aula a gente vai entrar em parte de cálculo de folha de pagamento, que aí é uma parte legal, que vocês vão aprender a calcular o INSS, vão aprender a calcular o imposto de renda, fazer o cálculo mesmo da folha de pagamento, tá bom? Um abraço para todos.